Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 4, assim diz a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã-Hanani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O tema da minha mensagem é: não desperdice a sua dor. Não desperdice a sua dor. O livro de Neemias é um livro que está no nosso Antigo Testamento. E quem tem já um pouco de contato com a Bíblia sabe que é a história de um homem que Deus levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. Portanto, é uma história que fala sobre uma obra magnífica. Um homem usado por Deus para levantar uma cidade, para reconstruir uma cidade que estava em ruínas. Essa é a história de Neemias. Mas a história não começa aí. A história da reconstrução de Jerusalém, ela começa com uma má notícia. Ela começa com uma grande dor. É exatamente isso que você leu comigo aqui. A Bíblia diz que Neemias estava na cidadela de Suzã, ele era copeiro do imperador persa, e então chega até ele um dos seus irmãos, judeu, vindo de Jerusalém, trazendo notícias. E ele, Neemias, pergunta: como é que está lá a cidade? Porque naquele tempo, àquela altura, os judeus já tinham retornado do exílio para Jerusalém há pelo menos 150 anos. Então, Neemias pergunta: como é que está a nossa cidade? E eles dizem: está em ruínas, ainda com muros derrubados, ainda totalmente vulnerável. 150 anos depois, a cidade ainda em ruínas. E ele ouve aquilo, e a Bíblia diz que ele se senta, ele chora, ele lamenta. Há uma dor avassaladora que toma de conta dele. Eu quero que você guarde isso. Um grande projeto que começou com uma grande dor. Um grande projeto que começou com uma grande dor. E nessa noite, o que eu quero pregar para você é que grandes projetos de Deus na nossa vida, eles nascem com grandes dores também. Portanto, não desperdice a sua dor. Eu quero que você pense sobre isso. É interessante como nós temos a tendência de fugir da dor. É por isso que analgésico vende tanto, porque ninguém gosta de ficar suportando dor. Nós queremos sempre uma forma rápida de dar conta da dor, de se livrar da dor. A gente foge da dor como o diabo foge da cruz. E a dor, ela tem uma função muito importante. Tem um livro, por sinal, que eu até recomendo a leitura, chamado A Dádiva da Dor, escrito por dois autores, o Philip Yancey, que é um jornalista, um teólogo, e um médico. Esse médico que trabalhou anos em um leprosário na Índia. Olha que interessante. Eles escrevem juntos esse livro, onde esse médico, ele fala da experiência que ele teve com aqueles leprosos. E ele descobriu naquele leprosário que o leproso, por causa da lepra, ele não sente dor. As terminações nervosas, elas estão afetadas pela doença. E porque não sentem dor, eles vão se ferindo e não percebem que estão feridos. Ou seja, a ausência de dor faz com que eles se automutilem. E esse é o grande problema, porque ao não sentir a dor, eles não tratam. O ferimento se torna uma infecção, a infecção se torna um problema maior, ou seja,
A dor, no caso deles, que não está ali, é um alerta que não está funcionando. E eles escrevem esse livro exatamente para falar que existe uma dádiva na dor, porque a dor, ela sempre fala, a dor, ela tem uma mensagem, a dor, ela carrega algo, a dor, meu irmão, ela faz você olhar para algo que precisa ser ajustado, para algo que precisa ser mudado, a dor faz você despertar para algo que você não estava percebendo. Há uma dádiva, há uma bênção na dor. E olha, aqueles leprosos, quem sabe, tudo que queriam sentir é uma dor. A dor, ela está ligada a, por exemplo, o nosso crescimento. Ainda falando do corpo. Eu me lembro perfeitamente, tenho essa memória clara na minha cabeça. Aquela fase em que a gente, na infância, vai crescendo as pernas. Eu acordava com dores de madrugada. Me lembro perfeitamente, eu acordava sem entender aquilo, sentindo uma dor. E a minha avó dizia, porque está crescendo, meu filho, você está crescendo, aí tem a dor. Senti uma dor terrível nas pernas. Uma dor ligada ao crescimento. A dor ligada ao fortalecimento. Você só pode fortalecer aquilo que você submete a algo doloroso. O processo de fortalecer um músculo envolve você fazê-lo sentir dor. Nascimento está ligado com a dor. O Theo nasceu de parto cesárea, a Chloe normal. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza, por isso é que Deus fez a mulher parir, não o homem. Porque o parto da Chloe, parto natural, eu vendo aquilo tudo, e a Sara naquele... Eu disse, tá explicado. Porque se fôssemos nós homens que paríssemos, meu amigo, não tinha como. A gente com a gripe já fica acamado. A gente com a dor de garganta já faz uma cena, um drama, diz, tá doendo, estou passando mal. Não fala assim comigo, pega um copo d'água para mim, não estou bem. Uma dorzinha de cabeça, a gente já fica manhoso. E a mulher dilata tudo, o corpo muda, para sair uma criança, meu Deus. Grandes projetos nascem com grandes dores. Na Bíblia é interessante você ver isso. No Egito, antes que houvesse libertação, houve escravidão. Quando você olha, por exemplo, no deserto, o povo de Israel, antes que houvesse provisão, houve escassez. Antes que Davi derrubasse Golias, houve provocação. É como se a dor, ela sempre antecedesse algo. Antes que houvesse, por exemplo, vida ali na tumba de Lázaro, houve morte. Antes que houvesse ressurreição ao terceiro dia, houve cruz. É como se a dor fosse a antessala, o preparo de algo novo. Eu quero dizer para você, se está doendo, existe a grande possibilidade de Deus estar trazendo algo novo. Ele quer gerar algo novo, você não está entendendo. Deus está querendo que você cresça no meio disso, que você seja fortalecido no meio disso. E Ele está querendo que você venha a parir algo novo, meu irmão. Não desperdice a sua dor. É nesses momentos em que dói que Deus coloca você em um novo curso, em que Deus desperta em você planos, projetos. É nesse momento que Deus trata, transforma você, semeia em você desejos do céu. É nesses momentos, é no meio da dor. E eu quero falar o que é que fazemos para não desperdiçar a nossa dor. O que é que nós fazemos? Eu aprendo muito aqui com essa história de Neemias. E eu quero falar 3 coisas. Primeiro, eu aprendo que da dor a gente não foge, nós não a reprimimos. Primeira coisa, escute Deus na sua dor. Fale comigo, eu preciso ouvir Deus no meio da minha dor. Quando Neemias ele recebe aquela notícia, ele começa
a se angustiar. É uma notícia terrível. Está tudo quebrado, está tudo destruído lá em Jerusalém. Ele sente aquela dor, Mas sabe o que eu acho precioso? É que ele não apenas sente a dor, mas no meio daquilo ele escuta um chamado de Deus. Deus está falando com ele no meio daquela angústia. Deus está comunicando ao coração dele: é você que eu quero usar. Você não pode ficar aí nesse palácio. Eu quero levantar você para reconstruir aqueles muros. Olha bem para mim. Todos estavam sentindo a dor. Os judeus estavam sentindo a dor. Os moradores de Jerusalém estavam angustiados com aquele muro derrubado. O que diferencia Neemias foi que no meio da dor ele escutou Deus. Pastor, o que é que você está tentando dizer? Eu vou fazer a palavra chegar até aí, meu irmão. Escuta isso. No meio da sua dor, Deus está falando, Deus está comunicando, Deus está fazendo algo. Deus está dizendo sobre ruínas que precisam ser enfrentadas, sobre muralhas que precisam ser reconstruídas. Meu irmão, no meio da sua dor há uma profecia, há uma provocação divina. No meio da sua dor Deus está falando algo. Quando Abraão começou a sentir a dor do conflito familiar, Sara, sem suportar mais Agar, a escrava, porque a irritava, ele começou a entender. Deus falou com ele: tira Ismael, deixa o filho bastardo ir embora. No meio daquela dor, Deus estava falando para ele: Ismael, filho da carne, não pode herdar juntamente com o filho da promessa. Tem um Ismael que você precisa tirar de casa, tem um Ismael que você precisa deixar ir. No meio da dor, Deus estava dizendo para aquele homem: olha, tem alguém que você precisa deixar ir. Quando, por exemplo, Davi, ele perde o seu filho, o filho que ele teve com Batseba, Deus ali fala com ele no meio daquela dor. Deus deixa claro para ele: Davi, você não pode viver como se você fosse o dono do mundo. Você pegou uma mulher que não é sua, você matou um homem inocente, achou que tudo isso ia o quê? A conta não ia chegar. Deus estava falando com ele. O filho pródigo, meu irmão, quando ele gasta tudo, quando ele não tem mais nada, e a vida começa então a bater nele, quando dói, no meio daquela dor, as fichas caem, ele percebe: é Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Quando dói, Deus está falando algo. Está doendo? Está doendo? Pois a minha pergunta para você é: o que é que Deus está falando? Não é está doendo e o que é que o sentimento está falando, é está doendo e o que é que Deus está falando? Está doendo ver esse filho nessa condição e o que é que Deus está falando? Sobre o que precisa mudar na relação, sobre o que você precisa mudar na agenda. Está doendo? Está em uma crise conjugal, está doendo? Está doendo, meu irmão? E o que é que Deus está falando contigo? E o que é que o Espírito Santo está falando contigo? Escute Deus no meio da sua dor. As coisas não estão dando certo. Tá tudo desabando, pastor. As portas estão fechando. As pessoas que disseram sim agora dizem não. Eu estou sendo tirado de lugares que antes eu era bem-vindo. A conta não está fechando. Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou com medo. Está doendo. E Deus está dizendo: e o que é que você então está escutando da parte de Deus? Que Deus está falando, meu irmão. Deus está falando. No meio daquela dor, Deus falou com Neemias: você vai ser a resposta. Deus falou com Neemias: você vai ser a solução. Deus falou com Neemias: você não vai ficar como os demais, apenas sentindo a dor. Não, você vai transformar essa dor em propósito. Você vai transformar essa dor em motivo para se levantar e fazer algo. A sua dor vai se tornar a sua missão. Deus estava falando com ele. Ei, querido, eu não sei você, mas quantas vezes na minha vida eu só dei saltos quando começou a doer. Quando começou a doer, eu percebi o marido que eu não era. Quando começou a doer, eu percebi o pai que eu não era e precisava ser. Quando começou a doer, eu percebi o pastor que eu não era e eu precisava ser. Quando começou a doer, eu vi o líder que eu não era e eu precisava ser. Porque no meio da nossa dor, a principal coisa que Deus fala conosco é o que Ele falou com Neemias: você vai ser a resposta para aquilo que está te fazendo chorar.
Jesus amado. Isso é forte, né? Porque quando a gente está sentindo dor, quando a gente está chorando, o que a gente está pedindo de Deus? Resolve, Deus, dá um jeito, Deus, levanta alguém, Deus, né? Porque quando a gente está chorando, a gente quer que Deus o quê? Se vire. Mas quando Neemias começou a chorar, o que ele ouviu de Deus é: eu vou usar você. Você será o meu instrumento, você será a minha ferramenta, você será a resposta. Você tem noção de que essa é a principal coisa que Deus fala conosco quando começa a doer? É você que eu vou usar. Quando começa a doer, Ele começa a dizer para você: é você, são as suas palavras, são as suas atitudes, é você, eu vou usar você, você é a minha resposta para esse problema. Você está escutando Deus no meio da sua dor. Ah, gente, quando começa a doer, Deus fala, Deus sempre está falando, e de maneira muito específica quando dói. Sabe, quem sabe no meio da sua dor Deus está falando para você: tem lugares que não te cabem mais. Quem sabe no meio da sua dor está doendo, foi preciso doer para você entender que tem conversas que não podem mais ser adiadas. Quem sabe foi preciso doer para você perceber que tem mudanças que precisam acontecer hoje. Quem sabe foi preciso que doesse em você para você ver que tem prioridades que precisam ser reajustadas. Foi preciso começar a doer para você perceber que tem pessoas que precisam ganhar mais da sua atenção e outras que você precisa dar menos de você para elas. Foi preciso começar. Deus está falando com você. O que é que Deus está falando? Escute Deus. Escute Deus. Escute Deus. Escute Deus. Escute Deus. Segunda coisa, sabe o que eu acho aqui maravilhoso? É porque no texto, versículo 4, diz que Neemias, eu passei dias lamentando, mas ele completa: jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando vem a dor, está doendo, algum contexto, alguma situação, alguma pessoa, alguma palavra, algo te aperta, te sufoca, te angustia. Primeiro de tudo, escute Deus. Deus quer falar contigo no meio de tudo isso. Ele quer suscitar de você um posicionamento que você nunca teve. Ele quer fazer de você alguém que você nunca foi. Neemias nunca foi engenheiro, você sabia disso? Ele era copeiro. Como é que um copeiro reconstrói um muro? Me diga. Se a pessoa serve taça, nunca levantou um tijolo. E o pastor também não. Me diga. Não está doendo. Deus está falando contigo, querendo levantar e suscitar de você, em você, uma pessoa que você nunca foi. Agora, a segunda coisa, vem aqui, o segundo princípio. Não quer desperdiçar sua dor? Então ore. Não apenas escute Deus, mas fale com Deus no meio da sua dor. Fale com Ele. Neemias se ajoelhou, se colocou ali naquele lugar de choro. Diz o texto: sentei-me e chorei por dias. Talvez um especialista de saúde mental diagnosticasse ele com depressão, um período depressivo. Mas ele não ficou nisso. Ele começou a orar e a jejuar. Ele começou a falar com Deus. Ele levou aquela situação toda para Deus. E a oração dele, gente, é linda. Do versículo 5 em diante do capítulo 1, você encontra a oração de Neemias. É uma oração grande. Leia comigo. Ela é tão grande, ela é tão poderosa, que eu faço questão de ler essa oração, pelo menos trechos com você. A Bíblia diz assim: então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Esse homem sabe quem Deus é. Ele conhece Deus. Olha bem para mim, a sua oração revela a sua teologia.
A sua oração revela quem você entende que Deus é. Ele começa a orar e começa a dizer: Deus, eu sei quem Tu és grande. Em seguida ele começa a confessar os seus pecados. Depois ele invoca promessas. Ele diz, versículo 8: lembra-te do que o Senhor prometeu a Moisés, lembra-te. Ele invoca promessas. E ele acaba fazendo uma súplica ousada. Ele diz: Deus, eu tenho um pedido para fazer. Versículo 11: eu suplico que os teus ouvidos estejam atentos à minha oração, a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que eu seja bem sucedido. Concede-me, Senhor, a benevolência deste homem. Quem é o homem? O rei. Ele disse: faz com que eu tenha a benevolência do rei, porque a gente precisa da autorização dele para reconstruir os muros em Jerusalém. Ele faz uma oração maravilhosa. Sabe o que é que você precisa fazer, meu irmão? Quando começa a doer, escute Deus, mas também fale com Ele. Fale com Deus. Vá orar. Reclamar não ajuda, vá orar. E quando você for orar, ore uma oração grande. Se dá para ser resolvido no natural, não vale a oração. Se é pequeno demais ao ponto de você conseguir executar com a força da sua carne, não vale a oração. Neemias estava pedindo algo impossível. Eu não sei se você está entendendo, mas aqui é algo totalmente impossível. Ele é um copeiro, ele é um empregado na casa do imperador persa, que é quem domina os judeus. Como que esse homem vai conseguir ajudar os irmãos dele lá em Jerusalém? Como? Não tinha como. Gente, não tem lógica. Como é que vai se abrir uma porta? Neemias não tem experiência, Neemias não tem recurso, Neemias não tem poder, ele é um Zé Ninguém ali. Mas ele ora, uma oração ousada. Ele diz: Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu creio no Deus poderoso, grande. O Senhor vai fazer alguma coisa. Eu quero dizer para você: para de orar pequeno. Começa a elevar a tua oração ao nível do teu Deus. Para de orar de acordo com o nível das tuas experiências. Tem gente que apenas ora de acordo com aquilo que já recebeu. Não, você tem que orar no nível de Deus. Quem o meu Deus é, quem essa palavra revela que Ele é. Eu oro no nível de Deus, não no nível das minhas experiências. Ei, gente, eu quero encorajar essa igreja, você aqui, você online, bora subir de nível na nossa oração. Tem gente que diz assim: pastor, eu tenho promessas grandes. Tem? Pois me fala da sua vida de oração. Porque quanto maior a visão, maior o nível da oração. Quanto maior a visão, maior o nível da oração. Quanto maior o projeto, maior o nível da oração. Quanto maior a complexidade do projeto, quanto mais desafiador ele é, maior tem que ser o nível da oração. Porque se é grande desse jeito, só Deus. E quando é só Deus, é só orando, só em oração. Aí não precisa orar para resolver. Então, nem de Deus é. Porque se é de Deus, vai ter que colocar você de joelhos. Se é de Deus, se é projeto de Deus, vai ter que colocar você de joelhos. O que é de Deus, a gente não dá conta de fazer sem a graça e o poder de Deus. Você que está dizendo para mim: pastor, eu sei, essa palavra é para mim. Eu tenho uma Jerusalém derrubada lá em casa. Eu tenho muros caídos na minha vida. E eu não faço ideia de como é que eu consigo resolver isso. Como é que eu levanto isso? Como é que eu reconstruo isso? Eu não faço ideia. Deus está dizendo para você: pois é, esse é o ponto em que eu precisava que você chegasse. Só eu. E se você entender que é só eu, dobra o teu joelho e ora. Dobra o teu joelho e me busca. Dobra o teu joelho e clama. Aleluia. Vai orar, meu irmão. Ei, eu não sei você, como diz o nosso pastor, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais, porque eu quero viver aquilo que só o céu pode fazer.
Gente, olha que lindo. Por que a gente tem que orar? Por que nós vamos orar? Por sinal, próxima quarta-feira, permitindo Deus, nós vamos começar uma série aqui nas nossas quartas sobre oração. Nós entendermos mais sobre oração e praticarmos. Teoria e prática. Por que precisamos orar? Porque quando a dor vem, e o problema é bem maior que a gente, é em oração que a gente ganha pelo menos 3 coisas. Primeiro, discernimento. Discernimento, estratégia de Deus. Estratégia. Gente, é maravilhoso como na Bíblia, para quem ora, Deus dá cada estratégia. Camarada chamado Moisés, tem um povo para dar água. Ele está no deserto. Tem água no deserto? O povo estava com sede, queria a cabeça dele, com certeza. Ele fala com Deus, e Deus diz: pega a vara, bate na rocha, dela sairá água. Alguém poderia imaginar que uma vara que bate na rocha daria água? Mas uma estratégia que Deus deu. Gideão, para vencer os midianitas com 300 homens, Deus disse: pegue tochas e cântaros. Como é que você vai para uma guerra? Com tocha e com cântaro. O cântaro é uma espécie de vasilha, é uma tapaué de barro, não é? Porque cântaro é coisa que só os crentes antigos sabem. Cântaro. Como é que você vai vencer com cântaro, com tocha? Não tem como. É uma estratégia de Deus. É coisa da cabeça de Deus. Como é que faz, meu irmão? Precisa alimentar uma multidão. Como é que faz, Jesus? Vê o que é que tem aí. 5 pães, 2 peixes. Não dá conta não. Jesus disse: dá para cá. Eu agradeço a Deus. Depois a gente vai partindo. Não, é só 5 pães. São só 2 peixes. Tem 5.000 pessoas. Vai chegar só a espinha para aquilo. Chega para cá, deixa eu partir, deixa eu agradecer o Pai. Vai dar tudo certo. Enquanto vai partindo, vai multiplicando. Vocês estão entendendo nada. É mistério. Eu com Deus, eu com o Pai. Vocês não chegaram aqui ainda. O discípulo sempre muito lerdo, atrasado. Eu quero dizer para você: Deus tem uma estratégia para você, mas você precisa acessar isso em oração. Não é tempo de reclamar, é tempo de orar. Você sabe como você vai lidar com pessoas difíceis? Com a estratégia que Deus vai te dar. Você sabe como você vai entrar em lugares difíceis? Com a estratégia que Deus vai te dar. Você sabe como você vai ter uma conversa difícil? Com as palavras que Deus vai te dar. Você sabe como você lida com situações difíceis? Com o discernimento e a estratégia que Deus te dá. Deus sabe, meu irmão. Tem horas que há decisões que eu preciso tomar, pessoas que eu preciso encontrar. Vou dobrar meu joelho, Pai, porque o Senhor precisa me dar uma estratégia. Eu tenho que ter um caminho do céu para isso daqui. Eu tenho que ter um jeitinho de Deus para isso aqui dar certo. Em oração a gente ganha discernimento. Em oração a gente ganha coragem. Porque eu tenho uma plena certeza, Wendel, aquele homem, Neemias, ele chegou no ponto que ele já tinha entendido. Ele já tinha compreendido o que ele tinha que fazer. Mas a coragem para fazer é outra história. Às vezes você já discerniu: Deus, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho é o quê? Coragem. Eu não tenho a força, o ímpeto, a ousadia, a convicção. Eu não tenho. É por isso que você tem que orar, meu amigo. Quando você é um copeiro e você sente de Deus de reconstruir muros, você está entendendo? Não bate, não bate, não bate. Você não tem portfólio para esse projeto. Você não tem currículo para ele. Você não tem gente, você não tem equipe. E se eu pedir para o rei para eu voltar para Jerusalém, ele vai pensar que eu sou o quê? Líder de um movimento rebelde. Eu estou voltando para lá para organizar
uma insurreição contra o reino dele. Não vou ser bem interpretado pelo rei. Neemias estava numa situação assim, ele estava apertado. Como é que eu saio Deus, eu não posso, como é que eu vou falar, como é que eu vou dizer? Tem que ter coragem. E isso vem na oração, cheios do Espírito Santo, irmão, cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença na vida de Pedro. É por isso que Pedro, antes do Pentecostes, quando perguntam para ele: tu é um daqueles que andava com Jesus? Ele disse: não. Tu és não, tu és não. E o galo cantou. Negou Jesus 3 vezes. Não, me confunda não. Era outro, parecido. Eu sou @Pedro_123. Aquele é outro. Mas depois do Pentecostes, o pau podia cantar para cima dele, que ele estava, meu irmão, pregando o evangelho, e a turma prendeu ele e disse: olha, vou liberar vocês, mas não prega mais. E Pedro olhou para eles e disse assim: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Eu saindo dessa prisão, eu volto a pregar o evangelho. O que é que tinha acontecido com aquele homem? Ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha experimentado em Atos 2 o poder do Espírito de Deus. Meu amado, quando você ora, Deus te enche de coragem para fazer o que tem que ser feito. Quando você ora, uma terceira coisa acontece: você ganha um favor de Deus. E aqui eu quero, colocar o foco, sublinhar favor. Você sabe o que é favor? Favor, meu irmão, favor é Deus indo à tua frente e tornando plano o caminho acidentado. Favor de Deus é algo que você não explica, você só vive. Só vive. Está escrito aqui. Aconteceu na vida dele. Capítulo 2 de Neemias. No dia seguinte, a Bíblia diz: ele então foi servir o rei. Ele era copeiro. Quando ele foi servir o rei olhou para ele e disse: do nada, porque o rei olhar para o copeiro, olhou para ele, e do nada, na verdade nós sabemos, não era do nada, foi de Deus. Deus cutucou esse homem. Ele olha para Neemias e diz assim: você está triste, o que é que está acontecendo? Me pede o que você quer. Está aqui, coloca capítulo 2. A Bíblia diz: esse homem aqui olhou para ele, versículo 4, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Tem gente que pediria férias. Aguento mais servir taça aqui, dá uns 30 dias de férias. A Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus, e eu respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a tua benevolência, me deixe ir à cidade dos meus pais, me conceda isso, para que eu possa reconstruí-la. A rainha que estava do lado, diz a Bíblia que perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Já querendo colocar empecilho, é o diabo. E a Bíblia diz: marquei um prazo com o rei. Ele concordou que eu fosse, e a seguir eu acrescentei. Aí ele foi com tudo. Já que eu já pedi autorização para ir, eu vou completar. Ele disse: rei, se for do agrado do rei, eu poderia levar umas cartas do senhor, do rei, para que os governadores do Trans-Eufrates não me parem no caminho, para que eu possa então mostrar a carta e dizer: ó, eu estou com a permissão do rei. Além disso, tem como o senhor me dar também uma carta para Asaf, que é o guarda da floresta real, para que chegando ali eu possa pedir para ele madeira, para que eu leve também o recurso, a madeira. Ele vai pedindo tudo, ele vai pedindo tudo.
Sabe o que é que a Bíblia diz? Não, me acompanha aqui, porque essa parte é linda. Versículo de número 8, o final do verso que diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Isso daqui que é favor. Presta atenção, igreja. Ele recebe autorização, pode ir. Ele recebe provisão, está aqui o recurso. E ele ainda recebe uma escolta, proteção. Ele acessa os recursos do rei. Sabe quem acessa os recursos do rei? Quem ora. Não explica. Isso aqui é favor de Deus. Isso é favor de Deus. Isso é para quem ora. Quem ora vive milagre. Quem ora vê Deus fazendo aquilo que não dá para você colocar na matemática, na ciência. Oh Jesus, eleva o nível da oração, meu irmão. Eleva o nível da oração. Eu sei que começou com uma dor, mas Deus está dizendo: ei, me escuta, me ouve no meio dessa dor. Eu estou te provocando, eu estou semeando em você algo no meio dessa dor. Eu estou plantando dentro de você projetos. Mas no meio dessa dor, dobra o joelho, ora e clama. Clame a mim, e eu te responderei. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Busca-me de todo o coração, e você vai me encontrar. A gente precisa orar. Se a gente quer ver o favor de Deus. Eu quero ver, gente, sobre a minha vida, sobre a sua vida, esse favor maravilhoso, essa graça de Deus. Deus fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Por último, não desperdice sua dor. Levante-se, haja a despeito da sua dor. Neemias orou. Ele agora tinha uma autorização, mas ele precisava tomar uma atitude. Ele tinha que partir para Jerusalém. Ele tinha agora que colocar o plano em ação. Olha para cá. No choro, Deus fala. Na oração, Deus traz direção, coragem, favor. Mas é na atitude que promessas ganham materialidade. É no agir que nós vemos verdadeiramente milagres acontecerem. Não dá para a gente ficar sentado chorando e apenas orando. Tem gente que ora bem, chora bem, mas tem que se levantar, tem que partir, tem que ir, tem que agir. Mas ainda está doendo, pastor. Eu orei e ainda está doendo. Você não orou para o sentimento mudar, você orou para o teu posicionamento mudar. Ainda está doendo, estou angustiado. Você não orou necessariamente para a angústia passar. Você orou para ter a graça e a força que você precisa para agir mesmo com a angústia dentro da alma. Você orou para ter a atitude necessária a despeito da sua dor, apesar da sua dor. Você orou para, com medo, você tomar uma decisão. Você orou para que, com a angústia mesmo assim, você fosse onde precisava ir, fizesse o que precisava fazer. Oração, meu irmão, às vezes ela muda o sentimento, às vezes, mas nem sempre. Todavia, em todo tempo a oração, ela muda e deve mudar o posicionamento. A gente pode fazer a oração prostrado, mas no final da oração Deus não nos quer prostrados. Deus nos levanta, Deus nos ergue, Deus nos coloca no caminho e diz: agora vai, agora age, agora avança, agora faz alguma coisa. Ele orou, ele clamou, mas agora era hora de agir. Ele obedeceu e ele foi. Eu quero dizer para você, quando você for, posso dizer,
Você começa, Deus termina. Eu vou repetir, você começa, Deus termina. Eu imagino esse homem chegando em casa dizendo: amor, eu vou fazer as malas. E a mulher perguntou, Rafael, tu imagina? A mulher perguntou: fazer as malas para onde? Tu tá louco? Vai para onde? Eu vou para Jerusalém. Quê? Jerusalém? Longe? Ele: pois é. O que é que tu vai fazer lá? A gente mora aqui, tu é copeiro do rei, tu tem um serviço público. E ele disse: vou reconstruir as muralhas. Virou pedreiro, engenheiro, arquiteto. Quando foi que tu arranjou esse diploma? Que eu não sei. Tu é copeiro, tu não tem experiência nisso, tu não tem portfólio para isso. Deus colocou no meu coração. Começou com uma dor, virou uma missão. Começou com uma dor, virou um propósito. Começou com uma dor, virou um sonho divino. Começou com uma dor, agora eu estou grávido de algo do céu. Começou com uma dor e virou uma inquietação que eu não consigo apagar da minha alma. Eu preciso fazer alguma coisa. Começou com uma dor, mas se tornou uma perturbação do Pai, de Deus na minha vida. Eu preciso ir. Como é que vai ser isso, Neemias? Eu penso ele olhando para a mulher e dizendo: eu não sei não. Eu sei que eu tenho que começar, Deus vai terminar. Sabe por que eu creio nessa convicção que ele tinha? Que é o que ele diz para os seus inimigos ao chegar lá: Sambalate e Tobias, que se levantam contra ele, e ele diz: nós começaremos. Nós começaremos, simples assim, nós começaremos a reconstrução. Olha para cá, escuta uma coisa. Simplesmente comece. Haja, faça algo. Quando ele chega ali naquele lugar, ele passa 3 dias apenas inspecionando, olhando. Não faz muita coisa. Não fala para ninguém porque ele estava ali. Sabe por quê? Porque quando a gente está grávido de um projeto de Deus, de um sonho de Deus, quando a gente está debaixo de uma palavra de Deus, não precisa ter pressa de falar, de compartilhar, de tornar público, de postar. Discrição é a melhor amiga. Eu vou vivendo cada passo, cada momento. E sabe o que acontece? A gente é surpreendido. No meio do caminho, quando damos passos de fé, Deus nos surpreende, por exemplo, com pessoas que Ele traz para a nossa vida. Quer um exemplo? Está aqui. A Bíblia diz que ele, no primeiro grito que ele deu, capítulo 2, versículo 18, quando ele disse para os homens de Jerusalém: eu lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para aquela realização. Sabe o que é isso? No primeiro chamamento, na primeira convocação, ele já tinha uma equipe com ele. Foi mais rápido do que ele pensava. Foi mais fluido do que ele achou. Mas ele precisou começar. Deus foi trazendo pessoas. Deus foi trazendo gente. Deus foi movendo circunstâncias. Deus foi abençoando aquele homem. Vai ter oposição? Claro que vai. Como a Bíblia diz que Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial, versículo 19, e Gesem, o árabe, quando souberam disso, zombaram de nós. Eles desprezaram a nós e perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? E meu irmão, tem muito Sambalate, tem muita gente que tem opinião, mas quem tem uma palavra de Deus é você. Tem gente que tem opinião, tem gente que tem argumento, tem gente que... Você está entendendo? Tem sempre os especialistas de tudo, querendo meter o dedo e falar: não vai dar certo não. Como é que dá certo um negócio desse? Um copeiro querendo ser engenheiro, como é mestre de obras? Tá louco? De onde é que tu tirou isso? Tem sempre alguém
Problema deles, eles têm opinião. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma direção de Deus, eu tenho uma ordem de Deus. Está doendo demais para eu ficar parado. Eu preciso me levantar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado. Eu estou aqui debaixo de uma palavra de Deus. Na sua vida é a mesma coisa, meu irmão. Escuta uma coisa, guarda o teu coração, guarda o teu espírito. Você sabe a direção que Deus te deu, você sabe a palavra que você carrega dentro de você, não sabe? Você sabe que você não pode ficar parado. Deus hoje está chacoalhando você aqui. Deus hoje está falando com você aqui, que há posicionamentos que você precisa tomar. Tem oposições e resistências no meio do caminho, mas não por isso você vai parar, porque Deus vai te dar a graça de continuar, de levantar e de concluir. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você vai começar, Deus vai finalizar. Deus vai, Deus vai, Deus vai. Está escrito na minha Bíblia, Neemias capítulo 6 versículo 15: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. 150 anos e nada reconstruído. 52 dias. Disseram que era difícil até alguém se levantar. Disseram que era impossível até alguém dizer sim para Deus. Disseram que não tinha como até aparecer alguém que disse: eu vou, no poder do Senhor. Eu vou, Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, há uma graça de Deus sobre a sua vida. Você está esperando pelo quê? Você está esperando pelo aplauso de quem você não depende. Você está esperando pelo apoio de quem não é determinante, porque quem é determinante já pôs a mão sobre a sua vida. A mão bondosa de Deus está sobre você. Você tem uma autorização do rei, você tem a provisão do rei, e você tem a proteção do rei. O que é Sanbalate no meio do caminho? O que é Tobias no meio do caminho? Eu estou autorizado pelo céu. Eu estou autorizado pelo céu. Eu estou autorizado é por Deus. Eu estou autorizado é por Deus, Marielle. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma mão de Deus sobre mim. Eu não tenho currículo, eu não tenho portfólio, eu não tenho experiência, mas eu tenho a mão de Deus. Eu tenho a mão de Deus. Eu tenho a mão de Deus. Eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida,